Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 11 de setembro de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da escola sabatina será Submissão para o Serviço. O texto base para o nosso estudo, Filipenses capítulo 2, versos 5 a 9, que diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, submetido em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Quando nós, nessa semana, começamos a estudar sobre a ideia de morte ou de morrer, deixar que a nossa vontade morra, submeter a nossa vontade à vontade de Deus, nós encontramos no próprio Deus a raiz para esse tipo de situação. O pecado trouxe uma alienação ao ser humano. O pecado fez com que o ser humano não apenas ficasse afastado de Deus, mas ao mesmo tempo tivesse dificuldade de poder compreender o que é melhor para si mesmo, bem como para o nosso planeta. O que as atitudes do primeiro Adão trouxeram para o planeta foi destruição, morte, sofrimento, dor. É claro que agora, na perspectiva do próprio apóstolo Paulo, que ele trabalha de forma abundante, principalmente na carta aos Romanos, ele vai mencionar que havia necessidade de um segundo Adão, que viesse agora como parente do primeiro Adão, mas com condições de pagar a dívida que havia sido contraída pelo primeiro Adão. Estamos falando, obviamente, de Cristo Jesus. Para que ele viesse e se tornasse o representante da família humana, ele precisava verdadeiramente tornar-se um de nós. Ele sabia que estava envolvido nisso. Ele não poderia, por exemplo, usar o seu poder enquanto Deus para conseguir a vitória sobre as forças do mal. Ele precisava vir em igualdade de circunstâncias em relação ao primeiro Adão. Por isso, ele tomou uma decisão para conseguir um bem maior, para conseguir salvar a humanidade. Ele decidiu esvaziar-se de si mesmo. O que ele fez foi, decidiu colocar todos os predicados que ele tem na sua própria natureza enquanto Deus, decidiu não usar esses dons, decidiu não usar o seu poder, a sua natureza divina, e assumiu a natureza humana. Como é que essas duas naturezas coabitaram junto dentro do seu próprio corpo? Bom, isso é alguma coisa que nós vamos ter a eternidade toda para poder estudar e tem dúvidas de que seremos capazes de poder compreender isso tudo. Como o Deus do universo consegue misturar o seu DNA divino com o DNA de uma menina de 17 anos da cidade de Nazaré, Maria. Como? E como ele esvazia-se de si mesmo, ele não usa o seu poder enquanto Deus. É interessante que principalmente o Evangelho de Lucas vai trabalhar a ideia de que tudo o que Jesus fez, ele fez no poder do Espírito. O texto deixa claro que, ao ser batizado, o Espírito de Deus vem sobre ele, e então, na sequência, cheio do Espírito, ele vai para o deserto, ele vence o inimigo, ele sai do deserto e começa a operar grandes sinais e prodígios. É no Espírito, porque ele está sendo o segundo Adão, ele está vivendo como o segundo Adão. Nesse texto de Filipenses 2, 5 a 9, o texto menciona que ele abriu mão de usar os seus poderes, a sua prerrogativa divina, para se tornar o representante da família humana. Não havia possibilidade dele vir como Deus para poder salvar a humanidade. Ele tinha que vir como segundo Adão. Por isso, enquanto esteve aqui na Terra, e aí a gente pode entender, por exemplo, a própria tentação que ele sofreu no deserto. Quando o inimigo olha para ele e diz: se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O que o diabo queria é que ele usasse o seu poder enquanto Deus para satisfazer a sua própria necessidade. Havia algum tipo de pecado inerente nisso? Não, ele era Deus. Mas para ser o segundo Adão, ele teria que abrir mão de usar o seu próprio poder em benefício próprio ou em benefício de qualquer outra pessoa. Todo o poder que ele usou foi o poder da terceira pessoa da Trindade Divina, o Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo que para que ele pudesse alcançar um bem maior, o que ele fez foi, ele matou a sua própria vontade. Ele subjugou a sua própria vontade. É claro que quando você vai para João capítulo 10, por exemplo, Jesus mesmo vai dizer: olha, ninguém pode tomar a minha vida, mas eu dou a minha vida para poder reassumi-la. Dou de livre e espontânea vontade.
Dou para retomá-la, mas dou. Ninguém pode tomá-la de mim. Mas a ideia central é de que ele sabia que tinha vindo para morrer. Ele tinha vindo com um propósito. Para tornar-se o segundo Adão, ele deixou de lado os seus próprios, as suas próprias características divinas. Ele não utilizou essas mesmas características. Há um texto muito interessante de Ellen White, quando ela menciona a própria morte de Jesus. Que ela menciona, e a divindade estava latente dentro do seu corpo sem vida. Ou seja, estava ali, mas não se manifestava. No momento da ressurreição, quando o Pai envia um recado para Jesus, dizendo, Jesus, teu Pai te chama, então a divindade de Cristo irrompe dentro daquele corpo sem vida, e então é claro que ele, sendo a fonte da vida, ele faz com que houvesse ali a ressurreição do próprio corpo, que havia sido preparado para ele, agora num corpo glorioso, porque ele nunca mais vai se desfazer do seu corpo humano. É claro que um corpo glorificado, mas a divindade irrompe ali. A divindade e a humanidade coabitaram juntos dentro daquele mesmo corpo e continuarão fazendo isso por toda a eternidade. Como será isso? Bom, nós vamos ter que chegar no céu para poder descobrir. Mas o princípio fundamental é de que para alcançar um bem maior, Jesus esteve disposto a colocar de lado a sua própria vontade. Você acha que não houve momentos em que ele se sentiu atraído pela ideia de voltar para o Pai? Bom, basta olhar para a quinta-feira à noite, quando ele estava no Getsemane, que por 3 vezes em angústia ele orou, Deus meu, aliás, essa foi a oração da cruz, Deus meu, por que me abandonaste? No Getsemane, a oração que ele fez foi, passa de mim esse cálice sem que eu beba. O que ele estava dizendo é, eu não quero morrer. Entretanto, ele continua orando e diz, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Nós temos que compreender que em muitos momentos da nossa própria história, nós vamos relutar diante do caminho que o Pai tem para nós. Assim como Cristo também relutou. Mas quando temos a confiança de que Ele nos dirige, nós não teremos dificuldade de deixar que a nossa vontade morra, para que a vontade do Pai tenha a predominância. Quando isso acontece, nós vemos aquilo que aconteceu na própria experiência de Jesus. Ele só conseguiu salvar a humanidade porque se submeteu à vontade do Pai. Não porque o Pai fosse maior do que ele, mas porque naquelas circunstâncias, no plano que havia sido estabelecido antes da fundação do mundo, o Pai estaria dirigindo o plano e ele estaria no processo de execução como segundo Adão. Por isso, de alguma maneira, a nossa vida, para ser uma vida vitoriosa, precisa estar submetida à vontade do Pai. Nossa vontade submetida à vontade dele. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, ele começa o texto dizendo, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O mesmo sentimento que ele teve de submissão à vontade do Pai deve ser o sentimento que precisa haver, tanto na minha vida quanto na sua. Vamos orar? Obrigado, Pai, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor nos ama, tem planos para cada um de nós. E que com certeza quer que vivamos esses planos de acordo com a Tua infinita vontade e amor, misericórdia. Ajuda-nos a submetermos a nossa vontade à Sua. Queremos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois é no nome dele que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?